pode concordar comigo que a gente tá vivendo um mundo muito louco e muito perigoso? A vida virou um livro do Dan Brown e é impossível acreditar que isso tudo aconteceu de repente. Com certeza foi um super vilão que criou esse vírus e algum plano de extermínio mundial, e nós temos que mandar o Tom Hanks lá pra China para desenvolver esse mistério, acabar com a ameaça comunista internacional e resolver de uma vez por toda essa treta. Mas será mesmo? Hoje a gente vai falar do corona de um ponto de vista internacional. Afinal, se não fossem as negociações mais intensas entre países, empresas e organismos internacionais ao redor do mundo, esse vírus provavelmente não chegaria tão longe. Vamos entender como que as relações internacionais podem ter sido a principal responsável pela disseminação da doença e como também são essas relações a melhor resposta para acabar com a pandemia e prevenir outras no futuro. Antes de começar, vamos fazer um breve histórico e aproveitar para definir o que é uma pandemia. O coronavírus começou com um surto focado na cidade de Wuhan, na China. Um surto é um aumento de número de casos de uma doença em um bairro, uma cidade ou uma região determinada, exatamente como o surto de dengue que temos aqui no Brasil. Depois, o corona evoluiu para uma epidemia, ou seja, se espalhou por uma região maior e tornou a doença uma questão nacional chinesa. Fomos falar em pandemia só depois que o vírus se internacionalizou e saiu da China para desbravar o mundo. Dia 11 de março de 2020, que a Organização Mundial da Saúde, a maior autoridade de saúde no planeta, declarou o Covid-19 uma pandemia. Por mais que a palavra assuste, ela não tem nada a ver com a gravidade da doença, o quão contagiosa ela é, ou o quão mortal ela pode ser, mas sim com a distribuição geográfica dela. Uma pandemia nada mais é do que uma doença infecciosa que está presente em vários países ou continentes do mundo. Como já começamos a falar um pouco sobre como essa pandemia está intimamente ligada com o fato do nosso mundo hoje ser extremamente globalizado e conectado, o corona foi um dos primeiros vírus da história a ser disseminado principalmente por voos internacionais. E não foi só turista não. Hoje vivemos num mundo profundamente interconectado, em que viagens internacionais diárias são parte do trabalho de milhões de pessoas. Isso definitivamente acelerou muito o contágio e ajudou a elevar a doença a um nível de pandemia. A má notícia é que o mundo pretende ficar cada vez mais conectado e esse perigo promete ser cada vez mais comum. A boa notícia é que essa não é a primeira vez em que isso acontece e a gente já sabe como resolver. O corona já se transformou na maior crise sanitária desse século. E quando o mundo enfrenta um desafio como esse, ajuda muito a olhar para a história e retirar dela os aprendizados necessários para combater os novos perigos. Talvez você se lembre da última pandemia que vivemos, a famigerada gripe suína. Ela começou em abril de 2009 no México e em 4 meses já havia se espalhado por mais de 120 países, deixando milhares de infectados. Assim como o corona, o H1N1 era transmitido pela tosse, espirros e com contato com pessoas infectadas. No entanto, o H1N1 era 2 vezes menos contagioso do que o corona, tendo em média uma infecção de 1,4 pessoas. Ou seja, uma pessoa infectada passava para, em média, 1 a 2 pessoas. Já o Covid-19 tem uma taxa média de 2,79. Então é largamente aceito que um paciente com corona infecte entre 2 a 3 pessoas em média. Além de mais contagioso, o corona tem uma taxa de letalidade de 3,4% dos infectados. Mais especialistas, como o Fernando Spilk, o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, acredita que em alguns lugares do mundo essa taxa pode ser ainda maior. Também precisamos levar em consideração os grupos de risco, que são muito mais afetados pela doença. E por mais que esse grupo seja uma minoria, não existe nenhuma confirmação de que a letalidade é exclusiva do grupo de risco. Além do fato de pessoas fora do grupo de risco também podem ser sim infectadas e se tornarem vetores, ou seja, a gente se transforma numa espécie de borrifador de corona que vai infectando aí em média 3 pessoas. Outra diferença importante de se frisar entre o corona e a gripe suína
é que, por ser um vírus de influenza mutada, o H1N1 afetava menos os idosos do que uma gripe comum. Além disso, o H1N1 era um velho conhecido da Sociedade Internacional de Saúde, porque foi também esse tipo de vírus responsável pela maior pandemia da história, a gripe espanhola. Em 1918, a pandemia que ficou conhecida como gripe espanhola matou 500 milhões de pessoas no mundo, o que era 25% da população mundial daquela época. Apesar do nome, a gripe espanhola não começou na Espanha, e sim na China. Sim, de novo. A doença foi chamada de gripe espanhola porque na época estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial e a Espanha não estava envolvida nessa bagunça. Então ela foi o único país a estudar e divulgar os dados de contagem nos jornais. Então essa gripe era algo novo, pegou todo mundo de surpresa e acabou matando 1/4 da população mundial, enquanto uma galera lutava no meio de uma guerra. Foi só quando a gente deu a devida importância e atenção para ela que a gente conseguiu estudar o bastante e não só destruí-la, mas também para que quando ela retornasse 90 anos depois, a gente conseguisse controlar a situação melhor. Foi a ciência que nos salvou da gripe espanhola e é a ciência que nos salva da gripe comum há anos. Já está mais do que provado que é a ciência que vai nos salvar do corona. Agora falando um pouco do Brasil. Aqui, a gripe espanhola gerou um caso super famoso e interessante de combate à doença, o caso Santa Cruz. Na época, o Brasil ainda não tinha prefeito. Quem mandava nos municípios era o intendente. E o intendente da cidade de Santa Cruz do Sul, Gaspar Bartolomé, editou um decreto que criou uma série de medidas para impedir que a gripe espanhola matasse a cidade dele, a mesma taxa que matava ao resto da população do mundo. No início de 1919, Gasparzinho foi todo pimposo entregar para o presidente do Rio Grande do Sul, que era o governador da época, um relatório que continha um total de 0, sim, eu disse 0 mortes por gripe no município de Santa Cruz do Sul. Enquanto o mundo se acabava com esse vírus, aqui no Brasil tivemos um governante que conseguiu proteger seu município inteirinho de uma pandemia. Com certeza você deve estar se perguntando: mas milagre é esse? O que esse homem fez? Eu respondo. Além das medidas básicas de higiene, Gasparzinho controlava a movimentação de todos que chegavam de trem na cidade, que era o meio mais popular de movimentação de todos naquela época, né? Também promoveu um forte isolamento e distanciamento social. Sim, meus queridos, a gente tem aqui no Brasil a receita perfeita contra pandemias há mais de 100 anos. É só seguir ela à risca, que a gente também consegue fazer esse bolo comemorativo de 0 infectados. Agora que você já sabe o que é e como começa uma pandemia, vamos falar de outra doença que também tem um grande potencial de ser mortal: a desinformação e a infodemia. Uma infodemia se descreve por um grande número de informações que geram pânico e medo na mídia e pode se alastrar até mais rápido que o vírus. Em tempos de fake news generalizados, uma infodemia pode ser o ingrediente que faltava em uma tragédia mundial. Se na época da gripe espanhola o mundo tinha que enfrentar o vírus no meio de uma guerra de ego entre os países, a gente está tendo que enfrentar uma doença altamente infecciosa em meio a uma guerra de informações, e muitas delas nem sempre são verdadeiras. A maior desinformação no momento é que o Covid-19 é uma doença artificial criada em laboratórios chineses e pensada para ser disseminada pelo planeta para que a China consiga dominar o mundo e se solidificar como a maior potência econômica da Terra. Não é só uma teoria de conspiração nada criativa e muito absurda, existem poucos argumentos que buscam comprovar essa ideia e inúmeros outros que refutam essa hipótese. Vou trazer alguns exemplos para você entender melhor. Uma das informações falsas mais difundidas hoje é que a China havia crescido seu PIB em outras pandemias. Tá, isso não é de todo mentira. Só que a China vem crescendo desde 1976. Ou seja, com ou sem pandemia, o país só sabe crescer há 44 anos seguidos. E é no mínimo loucura relacionar esse crescimento à infecção de doenças internacionais. Faça sol ou faça chuva, a economia chinesa cresce a passos largos e é totalmente desnecessário
que eles investam num vírus altamente infeccioso de proporções internacionais para isso. Na verdade, essa estratégia seria uma burrice tremenda, afinal estamos falando de um dos maiores exportadores do mundo. E com a pandemia, os países que importam bens chineses tendem a focar mais na produção interna e o consumo diminui drasticamente ao redor do mundo. Ou seja, a própria China perde mais do que ganha. Isso nos leva a outro argumento. Com uma economia totalmente focada no mercado internacional, a China vai depender dos demais países comprando seus bens para se reerguer. O impacto da pandemia pode mudar drasticamente a lógica de consumo em todo o mundo, fazendo com que a China sinta as consequências de uma população mais preocupada em gastar só com o necessário pelos próximos meses ou até mesmo anos. Fora que não faz sentido para um país exportador investir na morte ou invalidez de parte da população mundial. Afinal, eles precisam de pessoas vivas e saudáveis para comprar o que eles querem vender. Voltando ao foco do vídeo especificamente, já está sendo amplamente vinculado o artigo da revista Nature que mostra os testes que foram feitos e prova que a doença não foi criada em laboratório. Mas o mais interessante nem é isso. Novas pesquisas apontam que a China, na verdade, não tem toda essa culpa da pandemia. Ela ainda é o epicentro da doença, ou seja, foi de lá que saíram a maioria dos pacientes que infectaram o resto do mundo. Porém, algumas descobertas recentes deixaram a galera de queixo caído. O Instituto Pasteur de Paris detectou que o surto de Covid-19 na França não veio da China, mas de uma categoria de coronavírus que circulava localmente no país e que é de origem desconhecida. O Instituto coletou amostras de mais de 90 pacientes por toda a França e concluiu que, em todas elas, as cepas do vírus vieram de uma linhagem genética de coronavírus cujo caminho evolutivo só pode ser encontrado na Europa e nas Américas. A China, ela fica na Ásia. Mas não para por aí. Segundo o estudo do Departamento de Genética da Universidade de Oxford, na Inglaterra, existe uma estimativa que aponta que o primeiro surto da atual pandemia pode ter começado a ocorrer em setembro de 2019, sendo que os primeiros casos detectados na China foram em novembro de 2019, o que abre uma brecha para se pensar que talvez o vírus também foi levado para a China e se proliferou lá. Não necessariamente nasceu por lá, não é mesmo? E essa pesquisa surpreende ainda mais. O mesmo time descobriu que as linhagens das cepas que circulam na China e na Ásia são geneticamente mais jovens do que a linhagem que hoje circula nos Estados Unidos. Ou seja, o vírus dos Estados Unidos é mais antigo do que o chinês. Mas você tinha dito no início do vídeo que as relações internacionais podiam salvar o mundo dessa pandemia e ainda não disse como. Eu disse mesmo e digo mais. São as relações internacionais que podem salvar o mundo do corona e de futuras pandemias como essa. É só entendendo o entrelaçamento do sistema internacional que podemos identificar formas de otimizar nossos esforços para o combate do vírus e para a prevenção de novas doenças. E além disso, nesse exato momento, o que tem mais eficaz no combate à pandemia é exatamente a cooperação internacional, seja a cooperação científica, que vai unir os conhecimentos de vários cientistas ao redor do mundo e acelerar o processo de busca por uma cura ou uma vacina, seja a cooperação de imprensas nacionais do planeta na disseminação de informações a respeito da prevenção e combate à infecção. É através da união das nações do mundo que estamos conseguindo sobreviver e diminuir os impactos do vírus. A China, a Coreia do Sul e Singapura mostram exemplos de sucesso para o combate do vírus, e é o conhecimento da OMS que tem mostrado resultados na hora de tomar decisões para frear o contágio. Em março, a China ajudou enviando especialistas, roupas e utensílios de proteção, como máscaras, para a Itália, que até então era o país mais afetado pela doença. A ajuda chinesa também chegou à Espanha e à França. E aqui no Brasil temos o exemplo do governo do Maranhão, que recebeu respiradores do país. E equipamentos médicos que literalmente salvaram a vida de muitos infectados. Outro país que tem ajudado ativamente no combate no corona é Cuba, que é referência mundial em medicina e possui especialistas treinados para o combate de diversas epidemias.
Cuba também enviou ajuda para a Itália e está ajudando muitos países aqui na América Latina. Parece que, no fim das contas, ao invés de separar os países, como muitos conspiracionistas defendem, essa pandemia tem servido para unir mais as nações e provar que é cooperando que seremos capazes de vencer desafios como esse. Se tem uma coisa que fica cada vez mais clara, é que na saúde ou na doença, a desinformação e a proliferação de fake news é a verdadeira pandemia que precisa ser urgentemente combatida. Se informar é necessário, mas se informar através de fontes confiáveis é essencial. E falando em fontes, todas as fontes que a gente utilizou para esse vídeo tá aqui linkada na descrição. Bom, acho que conseguimos deixar bem claro e com vários argumentos diferentes o absurdo que é pensar que o corona foi um golpe chinês criado em laboratório, né? Mais absurdo que isso, só ignorar as ordens das autoridades de saúde, furar a quarentena e achar que essa pandemia é só uma gripezinha. A cooperação internacional pode e vai salvar o mundo de mais essa enrascada, mas ela começa com cada um de nós cooperando entre si, se mantendo seguros em casa, lavando bem as mãos e usando máscaras quando saímos para fazer o que for estritamente necessário ou emergencial. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e entendido um pouco melhor como as relações internacionais não só explicam, como também podem ser a melhor ideia para combater o Covid-19. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga vencer essa pandemia logo. E nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela. E também na descrição do vídeo. Se informem, lavem as mãos e até semana que vem.